E após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, multar o advogado Paulo Faria, que defende o deputado Daniel Silveira, cerca de 1.300 advogados lançaram uma nota em defesa da advocacia brasileira e do Estado Democrático de Direito. Moraes disse que a defesa do parlamentar abusou do direito de defesa criminal. E isso foi considerado como tirania judicialesca e abertura de precedentes para que os magistrados possam ditar a condução do processo por parte da defesa e de seus manejos recursais. Segundo os advogados que assinam a nota, o ato decisório do ministro Alexandre de Moraes não tem respaldo jurídico e foi aplicado visando tão somente atingir a pessoa de Paulo Faria, que não se confunde com a pessoa do perseguido político Daniel Silveira. O grupo ainda relembrou uma ADI julgada pelo próprio STF, na qual foi decidida que a advocacia não pode ser penalizada por sua atuação profissional. O comportamento do STF para com o advogado de Daniel Silveira difere muito do comportamento da corte para com o advogado de Lula, Cristiano Zanin. Em 24 de março do ano passado, Gilmar Mendes chegou a se emocionar, falando sobre o empenho do advogado em defender seu cliente. Eu acho que falo em nome do tribunal de reconhecer o brilhante trabalho da defesa. Sem dúvida nenhuma, nós vimos um advogado que não se cansou de trazer questões ao tribunal, muitas vezes sendo até censurado, incompreendido. Mas ele tinha, vamos reconhecer, uma causa muito difícil, muito personalizada, e sofreu, inclusive, com esse congraçamento, procuradores, juízes e mídia. Nós temos que reconhecer, e acho que nesse ponto nós fazemos, eu faço, o ministro Cássio, o ministro Carmen, o ministro Lewandowski, o ministro Fachin, todos que já tiveram oportunidade de advogar, eu acho que faço na pessoa Dr. Zanin, uma justa homenagem à advocacia brasileira. Abre esse giro com você, Guilherme Fiuza. 3 minutos, Fiuza. Olha, Vitor, não tem muito o que dizer, não. Isso aí é o quê? Essa cena do Gilmar Mendes bajulando o advogado do Lula, que é um ladrão. Isso é uma sessão pública, isso não é uma live com o youtuber. Isso é uma sessão do Supremo Tribunal Federal. O ministro indo às lágrimas para bajular o advogado de um condenado. Então, nós colocamos aqui, senhores ministros do STF, sempre respeitosamente, quem é que está desmoralizando essa corte? Uma conduta como essa. Da onde vem a crítica, o crivo e, eventualmente, a irritação e a revolta da população com esse tribunal? Os senhores não sabem ainda? Revejam esta cena. Vocês não acham que isso é um escárnio? Os senhores não acham que essa conduta do ministro Gilmar Mendes, como diversas outras que têm saído dessa corte, eu não vou nem me alongar aqui, Vitor, mas esse julgamento de ontem foi um show de histrionismo. O ministro Luiz Roberto Barroso acha que um voto é um discurso. Ele deve ficar pensando naquele karaokê que ele participa, que depois ele vai ser muito bem editado por aquele amigo jornalista que está no karaokê com ele. E o ministro Barroso, por exemplo, ele faz ali construções alegóricas. Isso não tem nada a ver com direito, isso não tem nada a ver com um tribunal. O ministro Barroso faz um discurso assim: peguem este vídeo do deputado Daniel Silveira e coloquem na sala de uma residência para a família assistir e pensem se é isso o que querem para o país. Vocês acham que isso é um argumento para um voto na máxima corte de um processo judicial? O que aconteceria se nós colocássemos numa sala os vídeos do ministro Luiz Roberto Barroso bajulando lá uma deputada afilhada de um bilionário em Boston
para dizer que o presidente da República é um inimigo. E aí depois retirar. Mas todo mundo entendeu. Eles acreditam demais no cinismo. Eles acreditam demais no álibi. Então, é isso. O ministro Barroso, que vai ao Congresso Nacional interferir em comissões parlamentares, em conversas que não se pode imaginar o que é dito para que os partidos mudem de ideia. A ministra Carmen Lúcia, eu nem quero me alongar aqui, Vitor, porque é uma coleção de vexames, né? A ministra Carmen Lúcia, para sancionar a prepotência do ministro Alexandre de Moraes, ela cita Guimarães Rosa, pobre Guimarães Rosa. A ministra Carmen Lúcia, alguém deve ter dito para ela que ela é uma Adélia Prado de toga, e ela acreditou. Então ela fala essas coisas, que o combate à violência está na capacidade de amar. É a ministra da MPB, da bondade, do amor e da fraternidade. E tudo isso para dizer que assina embaixo desse processo deformado, comandado com mão de ferro pelo ministro Alexandre de Moraes. É esse o parâmetro atual do que é humanista, né, do que é civilizatório, do que é iluminista, do que é democrático. Eu estou citando diversas alegorias que nós assistimos nessa sessão. Então, quer dizer, para concluir, Vitor, nós aqui jamais endossamos o conteúdo daquele discurso absurdo do deputado Daniel Silveira, que, aliás, foi repetido diversas vezes nesse julgamento. O deputado Daniel Silveira, com aquele discurso, ele deu combustível para demagogo. E o que nós vimos foi um show de demagogia, porque o deputado Daniel Silveira, por outro lado, vocaliza essa revolta. Vocês acham que a sociedade, a população, impotente diante desses personagens, vendo o Gilmar Mendes fazer isso não é que seja um vexame pessoal do Gilmar Mendes. Isso é um atentado contra a instituição. Ele está mostrando ali que o equilíbrio da instituição foi pelos ares. Ele está bajulando o advogado do réu. E só para lembrar, Vitor, o Daniel Silveira, sem razão nenhuma, ele fez aquele pronunciamento depois que o ministro Fachin proibiu a polícia de subir as favelas dominadas pelo tráfico no Rio de Janeiro. O deputado Daniel Silveira é um policial. Então ele estava reagindo do jeito errado, do jeito inadequado, né? Mas com uma revolta que é a revolta da sociedade contra medidas desse tipo. E eu lembrei a do ministro Fachin, que depois foi sancionada por esse pleno, que sanciona esse vexame do Gilmar Mendes também, porque é daí, Vitor, que vem a revolta da população brasileira com a atual composição da Suprema Corte. Augusto. Que fofo, né? Para provar que no peito de um cínico também bate um coração, esse aí também aderiu ao choro convulsivo sem lágrimas. Não cai uma gota de lágrima aí, porque ele não está acreditando em nada do que ele fala. Eu queria só acrescentar também que ontem eles deram razão a um juiz, a um advogado que usa toga, que é o Alexandre de Moraes, é um juiz perverso, né? O Alexandre de Moraes aplicou a pena uma pena acima de 8 anos para poder aplicar o regime fechado. Se a pena fosse menor, não poderia fazer isso. Ele quer da cadeia. É o preso particular dele. Pois é, o preso subiu. Saiu das mãos dele. E agora? Vamos ver como é que o povo reage. O Guilherme fez um bom repto. E vamos ver como é que o povo reage a isso. Vamos ver se o povo aprovou a decisão do Supremo ou aprova do presidente Bolsonaro. Vamos lá. A opinião dos casos de polícia nós já sabemos, né? Temos a Gleisi na pauta de hoje. Quer dizer, ela que devia estar preso aplaudindo a prisão de um inocente. Inocente segundo a Constituição. De novo, nenhum de nós apoia o que ele disse. Ele próprio se arrepende disso. Mas a prisão é ilegal. Você, Ana?
Não, e o incrível é que o Alexandre de Moraes escreveu, né, na decisão ali que ele multou o advogado, Dr. Paulo Farias, advogado do Daniel, ele escreveu que ele estava rejeitando os recursos da defesa porque ele estava protocolando de má fé recursos demais. Só que aí a gente olha o passado, foram quase 400 recursos da defesa do Lula, do Cristiano Zanin, esse que o Gilmar Mendes homenageou num choro aí digno do prêmio Framboesa de Ouro, né? Uma atuação péssima. E continuamos vendo, né, os pesos e medidas diferentes de acordo com o nome político, ao espectro político-ideológico que aquele nome ali no processo pertence. Se a gente pegar o nosso passado, existem vídeos aí, vários vídeos de muitas pessoas, cidadãos, apoiadores de políticos, Dirceu também, assim, criticando e atacando o STF, no entanto, nada aconteceu. Eu estava buscando aqui rapidamente na internet e acho que nós temos o vídeo da própria Joyce Hasselman, que no vídeo ela disse que apoiaria o artigo 142 se o STF continuasse com esses desmandos inconstitucionais. Quem vai pedir o artigo 142 sou eu, nas ruas com vocês. Se o Supremo continuar causando essa insegurança jurídica, jogando contra a nação, jogando contra a Lava Jato, jogando contra o povo brasileiro, quem vai defender o artigo 142 sou eu. Não há a menor possibilidade da nação engolir quieta o ativismo jurídico e o legislar porco que o Supremo está fazendo. Até quem, até esse momento, relutou em falar numa intervenção do Exército, vai falar. Entre eles eu. Se o Supremo continuar agindo como está, o Supremo tem que ser dissolvido. Lamento, mas se os outros ministros não têm força para segurar esse trio pró-Lula, pró-impunidade, pró-PT, pró-corruptos, pró-Aécio, se os outros ministros do Supremo não têm força para segurar esses três que estão deixando todos de joelhos, então não servem para nada. Mas, Vitor, tem também um vídeo do Jones Manuel, né? Já é uma figurinha carimbada aqui no programa, numa reunião do PCdoB, que ele diz o seguinte: tem que acordar todo dia querendo esfolar o patrão, tem que pegar ministro do STF e pegar pelo cabelo o presidente da Câmara dos Deputados, do Congresso, tem que odiar, tem que xingar, tem que ter raiva, tem que cuspir, tem que odiar todos os representantes. Temos o vídeo também. É uma negação neurótica do sentimento de ódio, meu irmão, velho. Uma das tarefas fundamentais da gente é estimular o ódio de classe. A gente tem que acordar todo dia querendo esfolar o patrão. Tem que acordar todo dia querendo pegar pelos cabelos cada um daqueles ministros do STF, se puxar pelo fundo, sabe? Pegar pelo cabelo cada um daqueles ministros do STF, cada um, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Congresso, tem que odiar, tem que xingar, tem que dar uma foto de ter raiva, tem vontade de cuspir, tem que odiar a burguesia brasileira e todos os seus representantes. Amanhã eu trago mais, Vitor, mas tem mais um para hoje, que é do senador Cajuru, acusando Gilmar Mendes de vender sentenças. Bandido, seu corrupto, entendeu? E a CPI da toga vai lhe convocar. Você vai ser o primeiro a ser questionado. Nós queremos saber como você tem 20 milhões de patrimônio. De onde você tirou esse patrimônio? De Mega Sena? De herança de quem você tirou, Gilmar Mendes? Foram das sentenças que você vendeu, seu canalha. Das sentenças que você vendeu. Senador, e as propriedades dele em Portugal? A sua hora, apartamentos em Portugal. Como que o senhor vive 12? Vocês sabiam disso? Eu tenho o portal da transparência, vou apresentar amanhã nas redes sociais. Ele viaja 12 vezes por mês a Portugal ao dinheiro de vocês. Vocês pagam a passagem aérea dele de primeira classe. Tá aí, Vitor, essa aberração e essa invenção do Alexandre de Moraes chamada flagrante eterno só serve para algumas pessoas. José Maria Trindade, com você, Zé.
falando sobre a importância do advogado. O advogado é fundamental, não existe julgamento sem o advogado. Eu vi debates importantes no Congresso Nacional sobre uma proposta de reforma do Judiciário, mostrando que o advogado é como o Ministério Público. E havia defesa, inclusive, de local físico. Veja bem, o advogado do Supremo fica lá embaixo, a lindora fica lá ao lado dos ministros da mesa, do presidente e do secretário-geral do Supremo Tribunal Federal. Né? Tinha que ser do mesmo espaço físico, né? O Ministério Público e o advogado, e o juiz decidir entre os dois. Então, os piores crimes têm que ser acompanhados de um advogado. O advogado não é para dizer que é inocente, mas dizer que, embora culpado, às vezes isso acontece, né? Ele merece outra punição que não aquela proposta pelo acusador, o Ministério Público. E o advogado do deputado Daniel Silveira mostrou isso, mostrou o que disse muito bem no voto dele, né? O Nunes Marques, quando ele diz que a fala do Daniel é incompatível com a fala de um deputado federal. Eu sempre disse aqui, eu nunca endossei o que disse o deputado Daniel Silveira, não diria nunca aquilo que ele falou, mas defendo o direito dele de livre expressão, que está acima até da nossa liberdade de expressão, porque ele expressa em nome de eleitores do Rio de Janeiro. Caçar a palavra dele é caçar o direito de expressão da coletividade, quer goste ou não, quer tenha votado nele ou não. Ninguém acorda de repente e diz, hoje eu quero ser deputado federal.